tema de hoje é: o que receberemos? Você já falou para Deus assim? Porque você fez algo e você falou para Deus: o que eu vou receber? Eu fiz algo e eu falei assim: o que eu vou receber? Por mais que você não tenha falado, você já pensou? O que eu vou receber por eu estar sendo fiel? O que eu vou receber por eu não fazer tal coisa? Você já pensou? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de estar no grupo seleto de 12 apóstolos no tempo de Jesus? Você já pensou assim, tipo assim, quem aqui já pensou e você vai representar eles? Como eu queria viver naquele tempo. Como eu queria ser um dos discípulos. Que honra. Pregador da noite, Jesus Cristo, o Nazareno. Todos os cultos nós estaríamos lá junto com ele. Quem era o pregador da noite? Ele gostava de pregar. Mas ele gostava de chegar nas casas para almoçar e pregava a tarde inteira. Ele gostava de chegar nos poços cansado e pregava na hora do almoço. Você gostaria de estar com os discípulos? Estar no meio deles? Ser um deles? Quem você gostaria de ser? Eu já falei muitas e muitas vezes: por que eu não nasci naquele tempo? Por que eu não nasci exatamente naquele tempo para Jesus olhar para mim e falar: me segue? A pergunta é: você conseguiria estar nesse grupo? Porque lá é culto toda hora. Depois que ele faz o culto, ele faz o quê? Vou até o monte. Fazer o quê? Orar a noite inteira. Mas nós queremos fazer parte de que grupo? Desse. Mas nós agimos assim com Deus: se der, eu vou para a igreja. Qual tem sido a minha prioridade? Tudo que a gente começa, a gente não termina. A Bíblia diz que eles deixaram famílias, deixaram seus familiares, deixaram jantares, deixaram bens. Nós estudamos aqui a vida dos anabatistas. Lembra que os anabatistas fizeram o quê? Tinha que deixar os bens. Por quê? Porque as pessoas chegavam lá e matavam todo mundo que estava dentro da casa e tomavam os bens deles. Mas qual é a nossa prioridade para fazer parte desse grupo seleto? Esses homens deixaram para trás a profissão. Porque a Bíblia diz que Pedro fazia o quê? Pescava, e ele deixou o quê? A pescaria. Para andar com quem? Para ter a possibilidade de dizer: eu faço parte de um grupo, eu sou discípulo. Deixaram para trás profissão, deixaram para trás bens, deixaram para trás famílias, deixaram para trás interesses pessoais e familiares. Nós estamos com uma geração de crente que a prioridade dele agora é qualquer coisa menos Cristo. Se der. Uma geração que está magoada com a igreja. Por que está magoada com a igreja? Ah, me magoaram, agora eu estou perdendo a fé, agora eu estou... É porque você nunca teve, que você nunca foi crente, querido. Não vem com essa desculpinha furada sua, não. Porque os caras não perdiam os caras não falaram mal de mim, eu paro, não. Os caras eram apedrejados. Os caras perdiam os bens. Os caras deixavam a profissão. Os caras deixavam a família. Nós não deixamos um futebol. Esses homens deixaram para trás famílias. Quando Moisés sobe no monte para receber a tábua da lei, quantos dias ele ficou lá? 80. Sabe quantos dias ele ficou longe dos filhos? 80. Porque ele estava na glória. Pedro negou Jesus. Mas após ele negar Jesus, ele faz o que, Jefferson? Ele chora
amargamente. Tem gente que nega Jesus quase todo dia e não derrama uma lágrima. Nega Jesus na parte sexual, nega Jesus na mentira, nega Jesus nas trapalhadas, nega Jesus de não exercer ministério na igreja, nega Jesus porque fica falando, ai, tô magoadinho. E não derrama uma lágrima igual Pedro. Todos nós estamos achando que somos crentes e faremos parte do seleto grupo de Jesus, o grupo da igreja dele, a igreja viva. Você pode fazer parte de uma religiosidade e não do grupo seleto da igreja que vai subir para o céu. Os discípulos olham para trás. Jesus está conversando com um rico, um menino, um moço muito rico. E o moço chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer para o quê? Herdar a vida eterna. E ele fala assim, vai lá, vende tudo que você tem. E faz o quê? Coloca na mão de quem? Dos pobres. Se fosse um pastor hoje, falaria o quê? Coloca na minha mão. Ele mandou colocar na mão dos pobres. E depois faz o quê? Me segue. E a Bíblia diz que o quê? Aquele cara era muito rico, e ele fez o quê? Ele não deixou, ele não vendeu. Por quê? Porque ele não conseguiu enxergar a riqueza que Jesus tinha para ele, mas ele conseguiu só enxergar a riqueza terrena. Quando a gente fala assim para alguém, larga isso, cara. Sabe por que ele não larga? Porque ele não consegue ver nada além daquilo que ele vive. O rico queria a salvação, mas ele não conseguia enxergar além do que ele via. E aí Deus falou para ele assim, ó, eu vou fazer você enxergar além do que você vê. Vai lá e faz aquilo que te custa. Pegou? Às vezes nós queremos enxergar além com milagre. Não, Deus falou assim, ó, sabe como você vai enxergar além? Obedece, vem aqui na sexta, vem na quinta. Faz o que você não quer. Mas como a pessoa nunca enxergou nada, ela continua fazendo o mesmo. E o mesmo leva ela para o buraco todos os dias. Pedro olha para trás. Olha tudo que ele deixou. Você que quer fazer parte do seleto grupo da igreja que vai morar no céu. Você olha para trás, você deixou o quê? No mês você não é capaz de deixar? 4 dias. Porque Jesus fala para Pedro assim, Pedro, quando você se converter, Jesus já tinha o quê? Sido morto? E ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro, olha aqui, ó, o inimigo quer te peneirar, foi nessa hora. Mas olha, eu roguei a Deus, quando você se converter, anima os seus irmãos. Então quer dizer que Pedro ainda não era convertido ao olhar de quem? Podia ser convertido ao olhar de quem? De André. Mas se Deus olhar para mim, Ele vai falar que eu sou convertido ou não? Nós deixamos tudo para te seguir, para seguir-te. Que será de nós? O que nós vamos ganhar? Como é o título da palavra? Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, primeiro Pedro. Jesus, nós deixamos tudo. Eu deixei mentira, eu deixei futebol. Olha o que a gente deixa, cara, comparado com o que os caras deixam. E mesmo assim a gente não deixa isso. Aí ele fala assim, Jesus, e aí nós deixamos tudo. Ele começou a fazer uma lista do quê? Do que eles tinham deixado. Porque eles olharam para o cara rico e falaram assim, esse cara rico não vai entrar e Jesus está pedindo para ele deixar? E nós que já deixamos? Aí Jesus fala assim, cara, é impossível para vocês. Mas o Senhor das possibilidades está aqui andando com vocês. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando não é os discípulos, é a mãe. Sabe a mãe? Aquela mãe que o cara já está grande e ela quer ser mãe. Ai, meu filhinho. Quantos anos tem seu filhinho? 40. Ele já sabe pedir. Ai, ele é tão tímido. Ai, peraí, quantos anos ele tem? 45. Jesus está tranquilo, quem chega? A mãe de quem? De quem? Zebedeu com os seus filhos, Tiago e João. Jesus está quietinho, Ana, Cris. Aproximou-se dos filhos, e aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostraram-se, e fez-lhe um pedido. Ainda leva os filhos para passar vergonha. Eu ia falar assim, mãe, vai sozinha, mãe.
A senhora vai pedir, não tem sentido, mas se ela pediu e eles estavam lá, é porque elas concordavam com eles concordavam com o pedido, cara. Aí, ele falou assim, o que você quer? Porque ela falou que queria fazer o quê? Um pedido. Ele perguntou e ela respondeu, permite que no teu reino, esses dois filhos, sentem-se, um à sua direita, só isso. Gente, que pedido sem noção. Sabe por que eles têm que sentar um à sua direita e outro à esquerda, Jesus? Porque eles têm uma lista de coisas que eles deixaram. Nós acabamos de falar que nós queríamos andar com Jesus. Mas o que foi que você deixou nesse mês? Qual foi o cântaro que você largou que nem a samaritana para pregar o evangelho para alguém? Tanto Pedro, como a mãe desses meninos, e esses meninos que foram lá pagar esse sapo. Porque eu acho que Jesus olhou para eles e falou assim, você quer sentar onde? Quem vai ficar à minha direita? E quem quer ficar à minha esquerda? Gente, eles não querem ficar a 100 metros. Gente, se eu ficar a 200 mil metros, e falar assim, ó, entrou no recinto Jesus, e ó, sabe, tá Pedro e Paulo, eu vou falar assim, oh, aleluia, eu já estou feliz de entrar na glória, de entrar com Jesus, eu já estou feliz de estar no recinto onde Jesus está, mas agora o cara quer sentar um à direita e o outro à esquerda. Estes eram os discípulos de Jesus. Por isso que Jesus não se espanta quando você pede umas coisas, que ele vai falar assim, já pediram isso para mim. Sabe? Quando você está no pecado desgramado, ele está falando assim, Jesus, faz isso, porque senão eu te largo. Aí Jesus vai falar assim, rapaz, os caras deixaram casa, deixaram família, deixaram tudo. Esse cidadão aí não deixa nem o pecado e quer falar essas coisas comigo. Esses homens se convertem. Todos estão cheios do quê? Do Espírito Santo. Eles estão convertidos quantos por cento? Pedro está naquela fase que Jesus falou, quando você se converter. Pedro está? Tiago está? Imagine a mãe dele agora, depois de ele convertido, ir lá levar ele e falar assim, manda ele sentar na sua direita e na sua esquerda. Ele ia falar assim, quem sou eu, mãe? Quem sou eu? Quem sou eu? Paulo falava, quem? Eu sou o menor de todos. Eu sou quem? O menor. A pressão aumentou, mas eles estão todos convertidos e cheios do Espírito Santo, porque Atos 2 passou. Em Atos 2 teve o quê? Agora eles não vão falar, eu deixei casa, deixei isso, deixei aquilo, me dá isso. Porque ali Pedro fala, o que a gente vai receber? A gente deixou aqui isso. Agora vamos ver o que ele precisa depois de convertido. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Atos 4, quer dizer que passou Atos 2. Eles estão cheios do que agora? Do Espírito. O capitão da guarda do templo e os saduceus estavam muito o quê? Perturbados. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam o quê? Jesus. Eles ensinavam o povo e proclamavam o quê? Uma igreja lavada, remida e convertida proclama quem? Proclama prosperidade? Proclama quem? Jesus. E a ressurreição de quem? Dos mortos. Eles agarraram Pedro e João. E como já anoitecia, eles não agarraram para dar beijo não, viu? É para descer o cacete. Então agora eles deixam casa, deixa a mãe, deixa pai, deixa família. E agora a pressão aumentou. Eles vão fazer o quê? Eles vão começar a apanhar. Aí você está apanhando um pouquinho aí porque deixou a maconha, deixou a safadeza, tá? Eu não aceito isso. Dá licença, meu irmão. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. O que a gente vai fazer com esses caras? Agora, Senhor, o que Pedro pediu para Jesus? Jesus, e nós vamos receber o quê? Agora ele está convertido, olha o que ele vai pedir para Jesus. Olha o que ele vai pedir, vamos embora. Agora, Senhor, considera o quê? Ele está sendo ameaçado, mas eles vão apanhar também, não vão? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para o quê?
Eles estão pedindo para Deus, Deus, eu deixei tudo. Eles estão falando isso? Ele falou, Deus, eu deixei tudo, eu estou apanhando. Ele falou isso? Não, ele falou assim, Senhor, agora nos capacita. Sabe para quê? Eu não quero saber o que eu deixei, eu quero saber o que eu vou fazer. E eu quero ser capacitado, sabe para quê? Para trazer a tua palavra corajosamente. Para trazer a tua palavra corajosamente. E quando Pedro abre a boca, 3.000 pessoas se convertem. Quando Pedro abre a boca, 5.000 pessoas se convertem. Porque já não é mais um Pedro natural, mas é um Pedro cheio do Espírito Santo. Eles estão convertidos quantos por cento? E quando eles oram, o prédio, porque eles não estão cobrando nada. Na verdade, eles estão pedindo para realizar, ainda com mais poder. E você que passou uma lutinha, mostrou que tu não tem capacidade para ser líder de nada. Conversão 100%, Lucas 29 e 23. Puxa. Jesus dizia a todos, se alguém quer, faz o quê? Faz o quê? E toma o quê? Uma vez por ano? Está chorando porque está passando pela cruz? Esse é o caminho do céu. E é um caminho diário. Negue-se todo dia. E pegue a sua cruz diariamente. E se negue. E depois faz o quê? Siga-me. Não existe condições de seguir a Deus se a gente não se nega e pega a nossa cruz. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro está pregando ali para os irmãos judeus e outros ali, né? Está pregando. Veja bem, ó. Pois a promessa, diga, é para vocês e para os seus filhos. Irmão, você que é casado, pelo amor de Deus, como que você vai para o céu e está vendo que seu filho não vai? Você é maluco? Porque Pedro está falando, a promessa é para vocês e para os filhos. E você está vendo teu filho para o inferno e não faz nada, teu frouxo. Com muitas outras palavras os advertia. E fazia o quê? Insistia com eles. Diga assim, e os que aceitaram a mensagem foram o quê? Foram o quê? Porque diga para o teu irmão, ninguém aguenta a presença de Deus. Ninguém aguenta a presença de Deus. E diga, e naquele dia houve um acréscimo de número de seguidores de aproximadamente 3.000 novos convertidos com uma palavra: arrependei-vos. Muitos, porém, que ouviram a mensagem creram, chegando a quase. A primeira mensagem foi quanto? A segunda? Se esse homem abrir a boca de novo, é 10.000. Se esse homem abrir a boca de novo, as pessoas não vão suportar, porque agora ele é 100% convertido. Antes deles receberem Jesus, eles estão cobrando o quê? A família que ele deixou, o carro, a namorada, o casamento. Quando eles recebem Jesus, eles não cobram mais, eles falam sobre o quê? Me dá poder. Para quê? Pregar o evangelho. A Bíblia diz que 100% convertido, eles entregaram a própria vida. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma, não querendo ser igual a Cristo. André foi crucificado em forma de X, na Grécia, dizendo que ninguém tirasse ele de lá. Tiago, filho de Zebedeu, esse que queria sentar à direita ou à esquerda, ele ganhou, foi uma cajadada no meio do pescoço dele. Ele foi decapitado por Herodes, o Agripa, foi o primeiro, né? Zebedeu, melhor, João, filho de Zebedeu, aquele que mandou descer fogo do céu, queria sentar também no trono. O único que morreu por causas naturais, possivelmente em Éfeso, mas sofreu muito antes de morrer. Filipe, crucificado ou martirizado em Irápolis. Crucificado ou martirizado. Bartomeu, Natanael, esmagado até a morte, ou esfolado vivo, e depois crucificado na Síria.
Oh, gente, nós estamos sentados aqui no conforto, Ana, falando que nós queremos ser igual a eles. Tem gente desistindo da igreja porque ficou magoadinho. Tomé, atingido por uma lança na Índia. Mateus, martirizado na Etiópia, possivelmente com espada ou machado, escolhe. Tiago, filho de Alfeu, menor, apedrejado, ou cerrado pelo meio em Jerusalém. Judas Tadeu, atingido por flecha ou machado na Mesopotâmia, Egito, Beirute. Simão, o Zelote, crucificado ou cerrado ao meio na Palestina, Inglaterra, África ou África. Matias, substituído por Judas. O que ele fez ali? Ai, que honra, Matias substituiu Judas, que honra. Eu queria substituir Judas, é uma honra. Apedrejado e decapitado, ou decapitado. Apedrejado e depois decapitado. Mas você não vai ver nenhum deles pedindo nada para Jesus, e nem cobrando Jesus, porque eles estão 100% convertidos. Eu termino o culto aqui, perguntando para você, e falando para você, que vai dizer se você está convertido, é as coisas que você pede para Deus, e a maneira que você se comporta, será os seus frutos.